A ciência consegue explicar tudo? Parte 2. Naruhodo. Vamos para os recados da paróquia, Altair? Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo abre espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Sonora. Ouça o recado que a Thalita Takeda deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Sonora. Sonora é um podcast dedicado à música. Para quem quer entrar no mundo da composição e da produção musical, esse é um prato cheio. Toda semana, eu, Thalita Takeda e Tami Belfer convidamos um músico para contar sobre seus processos criativos. Como ele compõe, como os discos são produzidos e a divulgação desse material. Estamos em todos os agregadores de podcasts ou no link direto anchor.fm/sonora. anchor.fm/sonora. Bom, Altair, na primeira parte a gente falou um pouco sobre o pensar científico, Isso. as diferenças, Algumas linhas, as limitações, né? A gente deu um ênfase um pouco maior na diferença entre a sociologia e a psicologia. Isso. Né? Embora haja muitas coisas para serem exploradas nesse sentido, né? Mas foram os exemplos que a gente deu sobre maneiras de pensar cientificamente. Né? A gente tem algumas coisas para concluir sobre esse assunto ainda, né? Para depois entrar na questão do método científico, porque você falou que o pensar científico não consegue explicar tudo, mas o método científico consegue sim explicar tudo. Vamos tentar entender o que você quis dizer com isso. Então, só até complementando, o método científico ainda não consegue explicar tudo. Tá. O método científico é como se fosse uma ferramenta. Um martelo. Imagina que tem uma ferramenta que pode apertar qualquer tipo de parafuso que você queira. Ela só vai conseguir apertar se você souber isso, né? Se você conhecer todos os tipos de parafuso e souber que essa ferramenta consegue, aí você diz que a ferramenta consegue apertar tudo. Então você está querendo dizer que o método científico ele potencialmente pode resolver tudo. Exato. Certo. Potencialmente. O que falta é a formação do cientista, para ser capaz de lidar com isso. Então, só fechando o finalzinho da discussão anterior, só para contextualizar, a gente começou a partir de um pressuposto de uma briga, entre aspas, entre o Popper e o Adorno. O Adorno representa a escola crítica e o Popper uma escola mais positivista. Perfeito. Tá? A escola positivista fala que toda a experiência ela resulta de processos básicos e processos naturais. Dados pela natureza. Isso, que não apenas biológicos, mas são naturais, tudo bem. E o Adorno discorda disso, tá? Pela teoria crítica e tudo mais, mas isso também reflete um pensamento político, tá? Por outro lado, isso é um ponto de partida para mostrar a diferença entre o conceito de estruturalismo na sociologia, que é um movimento filosófico político, e o estruturalismo na psicologia, que é um movimento metodológico. Tá? E isso é evidenciado na diferença de pensamento entre, por exemplo, o Lacan e o Piaget. Por isso que o Piaget é construtivista e o Lacan é estruturalista, apesar dos dois partilharem de muitas coisas em comum. Tá? Mas o Piaget não tinha esse interesse de ter a palavra estruturalismo confundida com viés político, e aí ele preferiu cunhar um termo próprio, que é o construtivismo. Isso. E aí, porque ele tem um objetivo metodológico, de descrição de comportamento. Já imaginou? O Piaget escreveu 80 livros. Só fazendo o que ele estava fazendo. Você acha que precisava de mais? Já tinha problema suficiente. Exato. Já, né? Pô, então, não vem me falar que o Piaget não se preocupa com o social. Não é nada disso. Que o cara tinha que focar na parada mesmo. Olha o legado que o cara deixou. Mas, enfim. Vale a pena adicionar um último detalhe, que é uma corrente alternativa ao estruturalismo, que liga o pensamento positivista ao pensamento do próprio estruturalismo, que é o existencialismo. Certo. Tá? A corrente existencialista surge um pouquinho antes do estruturalismo. Tá? E veja que interessante, o estruturalismo se baseia na ideia de que a existência precede a essência. Ou seja, você existe
Depois você percebe que existe. É muito mais ligado com a ideia positivista. Sim. Né? Um pouco mais ligado com a ideia de que existe uma regra natural, uma natureza e tal. Sim. Eu vou deixar isso só como dica, principalmente para quem gosta de literatura. Alguns principais representantes do pensamento existencialista, só para você contrapor, para quem gosta de ler bastante, compara, por exemplo, um texto do Foucault, né? Textos do Foucault, ou do Derrida, por exemplo, que são bem mais focados em relações, em pensamento, em estruturas complexas, né? Com textos, por exemplo, do Dostoiévski, né? Presta atenção nos personagens do Dostoiévski. Eles são personagens que sofrem quando eles sofrem, né? Eles sofrem por coisas muito mais básicas. As emoções são complexas, mas são descritas de forma básica, de forma existencial, né? Porque você sente dor, você reflete sobre a dor. É o contrário, né? Eu estou refletindo, logo eu tenho um problema. Sim. Né? Isso é estrutural. Eu tenho um problema, logo estou sentindo. É a questão existencial. Outros representantes, o Nietzsche. Claramente o Nietzsche tem um pensamento existencialista. Um ícone do existencialismo. O Kierkegaard, que foi o primeiro, né, que começou. E o Sartre. Sim. Tá? Tem um livro muito bom do Sartre que chama Náusea. Você consegue perceber muito essa ideia da existência precedendo a essência. E o Kierkegaard, só a título de exemplo, ele tem um livro que chama O Conceito de Ansiedade. Tá? Ele não é psiquiatra nem nada disso, mas ele descreve... E ele dá uma descrição sensacional do que é o conceito de ansiedade. Para quem é ansioso, vai conseguir perceber isso muito bem. Ansiedade, para o Kierkegaard, é o enjoo da liberdade. Veja que interessante esse termo, enjoo, uma coisa corpórea, física, né? Então, você está ansioso porque você sente o enjoo de estar livre. Porque em situações... Aí lembra o Augusto Comte, vou fazer uma ponte desse cara com o cara do positivismo. Augusto Comte diz o quê? Não existe nada pior do que 7 dias repletos de felicidade. Né? Quando você tem liberdade para fazer tudo o que você quer, a vida perde o sentido. Para quem é muito ansioso, não consegue escolher, né? Tem uma outra frase do Augusto Comte que é muito boa também. O pior grau de liberdade é poder escolher qualquer coisa. Claro. Logo você fica enjoado e aí você fica ansioso. Né? O enjoo da liberdade... A gente falou em outro episódio sobre a questão da felicidade depender da existência da infelicidade. Exato, também, né? Exato. A gente tem um episódio sobre se a ignorância é uma bênção, um exemplo, exato. E tem sobre salário traz mais felicidade. Exatamente, a gente falou sobre isso também. Dois. Então você vê que tem relações entre as escolas, claro. Os caras concordam e você vai criando um jogo. A ideia dessa parte do episódio é você perceber a floresta, não as árvores. Claro. Tá? Então não vem criticar um detalhe, porque eu quero que você perceba o todo. Que os caras conversam e você vai se localizar ali em algum lugar. Sim. E isso é uma escolha que você tem que fazer mesmo, epistemológica. Tá? Saindo agora de uma questão mais teórica, vamos para o método mesmo. Tá? Tem vários tipos de método, mas eu vou focar nos métodos ligados à área médica. Tá? Médica biológica, tá bom? Não existe um consenso do que é um método científico? Não, porque cada área tem um viés ainda. Você não consegue formar pesquisadores multidisciplinares. E isso tem uma questão educacional. Por quê? A nossa educação é baseada no modelo que vem depois da Revolução Industrial, que o objetivo não é formar pessoas, né? É formar operário. É gerar mão de obra para trabalho. Exato. Vem do Adam Smith, né? Então, tem uma contradição, tem um paradoxo entre a educação e o trabalho. Adorno descreve muito bem isso na Dialética do Esclarecimento, capítulo 3, que é a indústria cultural, né? Que o mito gera o esclarecimento gera o mito. Muito importante. Então, a educação não forma cientista. Na verdade, você ser cientista, apesar da educação que a gente tem, é um mérito. É uma coisa assombrosa. Você cai, eu não sei por que eu virei cientista. É quase uma sorte. Não tem uma formação para isso. Então... Né? Cientistas de diferentes áreas vão acabar aplicando um método científico relativamente diferente um do outro. Bastante diferente. Tá. E aí, tem algumas áreas do conhecimento que meio que tentam amarrar. Certo. Uma das áreas, que é a área que eu sou mais próximo, tem outras. A antropologia é uma área importante, metodologia e antropologia é importante. A filosofia um pouco também, né, porque é bem externo. E a matemática. Principalmente a matemática aplicada, que é a estatística. Tá? Se você tem um conhecimento básico em antropologia e estatística, você consegue interligar áreas diferentes e trabalhar com problemas mais complexos. Essa será a formação do pesquisador do futuro. Tá? Do futuro próximo. Porque o mundo é interligado, você tem fenômenos muito complexos, você tem que ser formado em diferentes áreas. Não tem mais essa discussão de exatos humanos biológicos. Tá? Eu quero atacar a questão da causalidade. Então, eu quero estudar um fenômeno. Que em todos os episódios do Naruhodo a gente faz isso, principalmente desapontando estudos, né? Será que
fumar causa câncer? Será que, né, tomar café previne câncer? Soltar pum, deixa evita câncer. Melhor. Isso, esse tipo de coisa. E você infere causalidade, né? E aí uma questão central que é o que é causalidade. Eu vou falar sobre aspectos de causalidade, que é a segunda parte do método, e focar em um problema. Qual que é o problema? Fizemos um episódio um tempo atrás sobre um artigo, não foi sobre a dieta, foi sobre um artigo que dizia que pessoas que faziam dieta low carb tinham uma maior chance de mortalidade. Vamos deixar o episódio. Você ouve ele de novo, porque o objetivo daquele episódio do Naruhodo era descrever o artigo. Não era descrever necessariamente se dieta low carb funciona ou não. Sim. Agora eu vou descrever se funciona ou não. Tá? Naquele episódio não, era descrever a divulgação do artigo. Sim. Tá? A gente descreveu o artigo e tudo mais, não tem problema. O episódio está também na descrição. Tá na descrição. Post aí para quem ainda não ouviu. Isso. Então, eu vou usar exemplos de dieta e para exercício. Porque os dois estão juntos. Tá? Na verdade, eu quero defender a tese de que nenhuma dieta e nenhum protocolo de exercício funciona. Nenhum. Ah, mas eu sou crossfiteiro. Não funciona. Eu faço low carb. Não funciona. Eu perdi 70 quilos em um mês. Não funciona. Tá? E se funcionou para você, não é pela razão que você acha que funciona. Eu vou mostrar isso. Agora, o objetivo é esse. Tá? Vamos falar sobre a noção de causalidade. Causalidade, você consegue assumir causalidade entre eventos quando tem 3 pré-requisitos. Quando os eventos têm uma relação temporal, se A causa B, A tem que aparecer antes. Certo. O causador tem que aparecer antes. Né? Temporalidade, direcionalidade. Direcionalidade é o seguinte, se a relação entre A e B é X, a relação entre B e A não pode ser X. Sim. Esse é o princípio daquela frase que muita gente repete, que correlação não implica causalidade. Tá? A gente vai falar disso. E reprodutibilidade. Então, quando você testar várias vezes, tem que ser recorrente o resultado. Basicamente, a ideia de causalidade trabalha aí. Para quem é da área médica, direto as pessoas repetem essas frases. Assim, correlação não é causalidade e tal. Se você sair da medicina e for para a faculdade de estatística, eles vão chutar sua boca. Assim, porque no curso de estatística não tem nenhuma matéria sobre causalidade. O estatística é o bicho mais preocupado em falar sobre causalidade, porque ele sabe que é difícil. Tá? Então, eu vou até aproveitar, para quem tem curiosidade, explicar como funciona o curso de estatística, de graduação básico. Assim. Por quê? Porque muitas áreas aplicadas, principalmente áreas da biologia, algumas áreas sociais, usam o arcabouço estatístico. Claro. Só que eles usam como usuário. Eles não entendem a teoria estatística. E aí que eles começam a inferir questões de causalidade onde não tem. Tá? Então, quando você faz uma graduação em estatística, tem várias matérias, mas tem um eixo de 3 matérias que são as principais. Assim, todas as outras gravitam em torno dessas 3. Sim. Você entra no curso, você começa a ter cálculo, álgebra linear, mas é a preparação. Mas o grosso do curso, o core do curso, são as aulas de probabilidade, 1 e 2, aula de amostragem e a aula de inferência estatística. Tá? Então imagina que eu vou fazer um estudo estatístico. Eu tenho a população, todas as pessoas, e eu não tenho acesso a todas. Então eu faço uma amostra. Primeira fase, eu tenho que saber se essa amostra representa a população. Então eu tenho que fazer aula de amostragem, para entender os tipos de amostragem. Tá? Uma vez que eu coleto essa amostra, eu tenho que analisar a média, desvio padrão, analisar as características da amostra, né? Intervalos de confiança, tipos de distribuição, aí é a aula de probabilidade. Tá? Uma vez que eu tenho a amostra, que já veio por um processo de amostragem, e eu retirei as minhas informações, fiz as minhas conclusões sobre a amostra, eu tenho que voltar na população e fazer uma inferência. Então, dado que na minha amostra acontece isso, um grupo A é melhor que o B, será que na população vai acontecer isso? E se vai, com que chance de erro? Isso é a aula de inferência estatística. Então, basicamente, o curso são essas 3 áreas. O resto é conversa que vai aperfeiçoando em volta. Tá? Uma coisa muito importante da estatística é a ideia de desenhos de estudo. Tá? Você tem que fazer, além da amostragem, um bom desenho de estudos. Tem uma coisa que se fala... Eu fico até doido. Tem uma coisa que se fala, por exemplo, em medicina, que é o seguinte. Imagina que eu vou estudar uma população inteira. Tá? Aí eu vou fazer um estudo de coorte. Estudos de coorte é quando você pega uma população, um número muito grande de pessoas, analisa elas no momento basal e vai seguindo. Isso, vai acompanhando ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Isso. Um painel, né? Exato, dados em painel. O artigo que a gente fez, o artigo, por exemplo, Low Carb, era um artigo publicado numa revista de saúde pública, por isso que até no episódio eu falei, saúde pública, em que eles pegaram um grupo bem grande de pessoas e foram seguindo. Tá? Quando você faz uma amostragem, isso é um método de amostragem. Quando você faz uma amostragem desse tipo, a inferência que você vai fazer não é sobre os indivíduos.
É a média da população. Tá? Por que quando eu faço um estudo... Que é o que importa para uma decisão de saúde pública. Exato, por isso que sai publicado numa revista dessa e não é uma revista de clínica, né? Que é o cara que atende o paciente. Tá? Não faz sentido. Então, quando eu pego um dado populacional, acompanho ele e vejo a média das pessoas, eu posso inferir que isso vai explicar a média da população. Mas não você, não cada indivíduo. Tá? Quando eu faço um estudo laboratorial, eu pego lá, por exemplo, um estudo clínico de remédio. Metade das pessoas tomam remédio, metade não. Tá? Eu não peguei essas pessoas, quando eu faço esse estudo clínico, eu pego lá 20 pessoas tomam remédio, 20 pessoas não. Tá? 40 pessoas. Em geral, essas 40 pessoas não representam a população. Representam, na verdade, pessoas que são os consumidores mais prováveis do remédio. Né? Então, é uma subamostra, é uma amostra, entre aspas, representativa de uma subpopulação, que é a população dos consumidores. Tá? Quando você faz um estudo clínico aí e vê que o remédio funciona, o remédio vai funcionar para a média de pessoas parecidas com a amostra. Né? Mas não para a população inteira. Sim. Tá? É por isso, por exemplo, que você testa um remédio para idoso, ele vale para o idoso e não para criança. Tá? Tem basicamente, esses estudos de coorte longos, né, grandes, população grande, eles são chamados de estudos observacionais. Tá? Você observa a população. Qual é o principal viés dos estudos observacionais? Se eu pego lá 10 mil pessoas, metade delas fuma, metade não, e eu defino por uma questão geográfica, esse bairro, eu vou acompanhar os fumantes, esse bairro não. Tá? Tem um viés, porque as pessoas não se distribuem igualmente. Claro. Pode ter mais homem num lugar, mais mulher no outro, mais pessoas mais gordinhas, mais magrinhas, enfim. Né? O viés é a formação dos grupos. Os grupos não são tão homogêneos da intervenção que eu estou olhando. Né? Isso pode gerar um viés na interpretação. Tudo bem, é uma característica. Tá? Os estudos clínicos, por exemplo, que eu vou testar uma intervenção, um remédio, por exemplo, em geral eu pego uma amostra bem homogênea, com pessoas bem parecidas. Por quê? Quando eu faço um estudo clínico, o meu objetivo não é generalizar para a população, é saber se o remédio funciona. Se o remédio funciona, mesmo que numa amostra homogênea. Eu vou dar um exemplo, vamos fazer um exemplo. Imagina que eu quero fazer um estudo com ratos. Só rato. Eu quero generalizar para a população de ratos. E no mundo, você tem rato branco, sabe rato de laboratório? Tipo Pink e o cérebro. Né? E você tem ratazanas radioativas. Sabe essas ratazanas de rua que parece que vai voar, que tem um lodo que mistura com as baratas? Nojentas, os rabos gigantes, 30 metros, parece capivara. Isso, nossa, só de olhar pra você já morre doente, né, de toxoplasmose e tal. Né? Eu quero fazer uma amostra que represente a população de todos os ratos. Que tipo de rato é melhor eu escolher? A ratazana radioativa ou o rato branco? Eu tenho que fazer uma escolha. Tem que fazer uma escolha. É isso? O que é melhor para generalizar? Eu acho que os ratos brancos. Então, se você escolher rato branco, eles são mais homogêneos. Só que você não vai conseguir generalizar para toda a população. Porque tem muito mais rato radioativo do que rato branco. Ah, tá, entendi. Você vai pegar aquilo que tem mais dentro daquela população. Exato. Então, o que seria ideal? Eu fazer uma amostra, por exemplo, com 90% de... Eu nem sabia que tinha mais ratazanas. Muito, muito. Tem mais ou menos, tem 10 ratos para cada pessoa no mundo. Tá. Então, e são essas ratazanas. Exato, é claro. As ratas de rua. Exato. Então, se eu fizesse uma amostra com 90% de ratos brancos, 90% de ratos radioativos e 10% de brancos, talvez representasse melhor. Tá? Só que o que acontece? Agora troca o rato branco por pessoas. Nós, eu e você, e as pessoas que a gente conhece, nós somos ratos brancos ou ratos radioativos? Nós somos brancos, ratos brancos. Não? Olha pra mim e pra você, Ken, a gente é muito diferente um do outro. Ah, tá. É que eu não tava pensando desse jeito. Não. Eu tava pensando que a gente faz parte de um grupo... Muito heterogêneo. Elitizado. Não. Você está pensando em questões sociais. Pensa biologia. Nós somos muito diferentes. Então, sim. As pessoas são ratos radioativos, em geral. Tem muita variabilidade. Então, se eu for fazer uma amostragem para testar, por exemplo, uma dieta, e eu quero fazer uma amostra representativa da população, o tamanho de amostra tem que ser muito grande. Tá? E aí, o que acontece? Então, eu vou falar, então eu não vou pegar todo mundo, porque aí é muito grande, né? Eu vou pegar só homem. Você já excluiu metade da população, né? Vai ficar mais homogêneo. Eu vou pegar só homens de 20 a 40 anos. Você restringiu mais. Isso em metodologia médica é chamado fatores de inclusão. Eu vou criar fatores de inclusão para diminuir a variabilidade da amostra, né? E aí melhorar a capacidade da minha amostra de detectar um efeito por causa do remédio e não das pessoas. Faz sentido? Sim.
O que a indústria farmacêutica em geral faz, e boa parte dos artigos clínicos faz isso. Como eu preciso de um N muito grande, eu não tenho dinheiro nem tempo, eu faço uma amostra reduzida, bem homogênea, rato branco, todo mundo parecido. Um grupo toma o remédio ou faz a dieta, o outro não. Né? E aí eu acompanho ao longo do tempo. Tá? Então, isso é um conceito que a gente chama de validade interna. Validade interna é o seguinte, é quando eu faço um estudo, não para generalizar para a população, só para saber se meu procedimento tem efeito. Eu pego ratinhos brancos, um grupo eu dou o procedimento, outro não, e eu vejo que os ratinhos brancos que sofreram o efeito do remédio melhoraram mais. Logo, existe o efeito. Essa é a primeira pergunta, validade interna. Será que esse efeito vale para a população toda? Ainda não sabemos. Aí tem que fazer um outro estudo da validade externa. Tá? Aí o que se faz? Né? Aí a gente tem, em 1965, tá? um médico, que também é formação em epidemiologia e estatística, que é o Austin Bradford Hill, na área médica. Ele fez o primeiro estudo que era para testar um remédio chamado streptomicina em pacientes com tuberculose. Pegou um grupo, deu o remédio, outro não, e viu se melhorava ou não. E aí ele fez um procedimento que é assim, que é melhorar os ratos brancos. Ele pegou um grupo grande de pacientes. Como que ele fazia para selecionar o paciente que tomava o remédio ou não? Então ele tinha que fazer uma seleção cega. Ele não podia, médico, escolher, porque ele ia induzir. Claro. Né? Ele ia pegar o paciente pior ou melhor, enfim. Aí o que ele fez? Ele fez, entre aspas, um sorteio, que na linguagem médica é chamado randomização. Ele fez uma randomização cega dos pacientes por o grupo que tomava o remédio e o grupo que não tomava. Aí dava o remédio e acompanhava ao longo do tempo. É uma amostra homogênea, menor, que não representava a população, mas aí ele viu que o remédio funcionava para aquela amostra. Depois ele foi fazendo estudos com populações diferentes, até o momento que ele viu que o remédio era seguro para a população toda. Tá? Esse tipo de desenho experimental, em que você pega uma amostra, randomiza ou aleatoriza as pessoas por sorteio, tem métodos para isso, monta os grupos e aí vê o procedimento, o nome é chamado Randomized Control Trials. Tá? Ou estudo clínico randomizado. Muita gente, por causa desse artigo de 1965, o Bradford Hill ele falou que esse é o melhor estudo para acessar causalidade em medicina. E ele colocou 9 pontos do porquê esses estudos são os melhores, os estudos randomizados controlados. E aí surgiu uma fala na medicina que existe até hoje, que RCT, né, Randomized Control Trials, estudos RCT são os únicos que servem para aferir causalidade. Estudos observacionais, como os estudos de coorte, não inferem causalidade. Por conta do Hill, dos anos 60, isso virou um meme. Alguém já perguntou para um estatístico se ele acha isso? Nenhum estatístico vai falar. Isso é coisa de médico, sabe? E mais, nos anos 60 era muito difícil recrutar uma amostra de 10 mil pessoas. Hoje é mais fácil. Hoje você tem dados secundários, você consegue fazer estudos populacionais com mais facilidade. Essa fala de que estudo randomizado não infere causalidade, estudo randomizado infere causalidade, não é verdadeira. Ou que só ele infere. Né? E que estudos observacionais não inferem causalidade também é falsa. Se você for para a estatística, como que você faz para inferir causalidade? Você tem que ter um desenho de estudo mais uma análise estatística adequada. É os dois. Se você fizer um desenho de estudo causal com uma análise que não pressupõe causalidade, você não tem um estudo causal. Se você fizer um desenho de estudo não causal com uma análise causal, não dá também. Tá? E uma outra coisa importante, causalidade não é uma coisa sim ou não. O estudo não é causal ou não. Causalidade é um grau. Você tem graus de causalidade, você tem ganhos, você tem procedimentos no experimento que você vai fazendo e vai ganhando causalidade. Então, por exemplo, eu consigo montar um experimento populacional observacional com um peso causal muito maior que um estudo controlado randomizado, dependendo dos detalhes que eu faço. Então, só a título de exemplo, porque tem muita gente que talvez se interesse, que seja da área médica e tal. Então, só a título de exemplo. Quando eu faço um estudo populacional, tipo o estudo da low carb, que eu pego uma população lá, 10 mil pessoas, tá? Metade delas faz a dieta, metade não, e eu fico observando. Só que eu não randomizei. A pessoa escolhia a dieta. Vai ter viés? Vai, claro. Né? Como que você reduz esse viés e aumenta o peso da causalidade? Você pode controlar nos resultados da análise estatística pelos vieses que você identificar nas pessoas. Por exemplo, imagina que eu estou olhando a população e na minha população, por acaso, mais mulheres fazem dieta low carb que homens. Por acaso, naquela época. Então, isso pode ser um viés. Sim. Então, no meu estudo, eu vou controlar para isso.
Pessoas mais jovens fazem mais low carb. Enfim, controlo para isso. Eu pego quais variáveis são as fontes de viés na amostra. E aí você pode juntar isso usando um método que chama Propensity Score, ou scores de propensão. Fazendo o Propensity Score, eu consigo ponderar o resultado final pela probabilidade do indivíduo fazer a dieta por um viés dele ou pelo efeito da dieta em si. Ou seja, você já consegue controlar, e isso tem um efeito causal muito maior do que vários estudos randomizados feitos com rato branco, com pessoas muito parecidas. Entendeu? Então, em certas situações, um estudo para verificar a eficácia de uma dieta, num estudo observacional populacional, pode ser mais relevante do que um estudo controlado bonitinho numa população de idosos só. Que todo mundo é muito parecido, mas você não generaliza para a população. E não tem como controlar o viés porque todo mundo é idoso. Ficou clara a ideia geral? E aí, o Propensity Score é um método estatístico que ajuda, né? Outros são as análises estatísticas em si. Tem uma análise clássica da estatística chamada análise de variância, a ANOVA, né? A análise de variância ela é usada correntemente em vários estudos. Ela é importante, útil e tal, só que ela está caindo em desuso. Por quê? Porque a análise de variância ela permite ver temporalidade, ver o efeito antes e depois, tipo o teste AB, sabe? Ver o efeito antes e depois. Reprodutibilidade, se você repetir o estudo várias vezes, você consegue ver. Só que o que a ANOVA e modelos de regressão básicos não conseguem fazer? Direcionalidade. Então eu consigo dizer que X... Garantir que A acontece por causa de B, mas B não acontece por causa de A. Isso. E se eu fizer por ANOVA, dá a mesma coisa. Então A e B e A dá a mesma coisa, correlação. Né? Por que correlação não infere causalidade? Porque a correlação de X com Y e de Y com X é a mesma. Tá? Quando você usa correlações de Pearson, que é a correlação clássica, tem correlações causais, só que não é a mesma conta. Tá? Para quem tiver interesse, você pode procurar um método, por exemplo, que é um tipo de causalidade, chamado causalidades de Granger. Eu vou deixar uma referência das causalidades de Granger. Agora, por que isso tudo tem a ver com aquela polêmica do low carb? Então, feita essa explanação, eu quero deixar muito claro, a gente deixa umas referências também, de que estudo randomizado controlado, por exemplo, essa frase, estudo randomizado controlado é o único que serve para inferir causalidade. Mentira. Por quê? A maior parte dos RCTs usam ANOVA ou GLM, né? Que não são testes de direcionalidade. Certo. Não usa modelagem de equação estrutural, que é o tipo de técnica para ver a direcionalidade. Eu só estou deixando o nome, tá? Modelagens de equações estruturais permitem você ver temporalidade, direcionalidade, então se A causa B, B causa A, qual tem peso maior, e a reprodutibilidade. Você consegue repetir o estudo várias vezes. Certo. Então, você tem um modelo estatístico adequado com desenho de estudo. Se você fizer um RCT com uma análise estatística causal, você vai ter um peso maior da causalidade. Onde que falta o final, a cereja do bolo, a amostra? Se eu fizer um RCT com uma análise estatística adequada numa amostra de idosos, eu vou conseguir generalizar de forma causal para os idosos, mas não a população toda. Tá? O ideal, assim, o suprassumo da pesquisa, que eu vi poucas pesquisas que fazem isso, é você pegar uma amostra populacional, nessa população você randomiza, então pega 20 mil pessoas, 10 mil randomizados, todos iguaizinhos, ajusta por Propensity Score, para deixar os pesos iguais, coleta os dados e aí faz a análise por modelagem de equação estrutural. Aí é chuchu. Chuchu, tá? Então, estudo randomizado controlado é o único que infere causalidade. Bobagem. Estudos observacionais não inferem causalidade, por isso não são importantes. Bobagem. Tá? Estudos observacionais grandes são importantes para a média da população. Estudos clínicos menores, com ratinho branco, pessoas homogêneas, são importantes para descrever amostras individuais, né, com poucas pessoas. E que só podem ser aplicados para ratinhos brancos. Exato. Agora chegamos à parte final, que é, tudo bem, e agora? Né? Eu vou pegar o exemplo da dieta, mas vale para qualquer coisa, tá? E vale para dieta e exercício. Por que nenhuma dieta e nenhum tipo de protocolo de exercício funciona? Porque os pesquisadores acham que, por exemplo, eu faço dieta low carb. A dieta low carb é a melhor para você perder peso. As pessoas estão jogando fora uma parte enorme do problema, que é aquele episódio que a gente falou sobre a diferença entre decidir, escolher e julgar. O que falta nessa cereja para, de fato, você perceber o efeito de que nenhuma dieta funciona e nenhum protocolo de exercício? Você tem que estudar as 4 causas do Aristóteles. Isso é o que falta. Isso é o que falta para todos os pesquisadores. Você quer ser um pesquisador? Você quer ser cientista? Eu vou dar uma receita de bolo rápida. Estuda estatística,
de verdade, mas não essa estatística de graduação que acaba no desvio padrão. Estatística de verdade, estuda método, estuda epistemologia e estuda as 4 causas do Aristóteles para você ver que a sua área é insuficiente. Você vai perceber que você só vai estudar uma causa e você tem que colaborar com pesquisadores de outras áreas. Vamos pensar. Dieta, né? Pode ser qualquer dieta, não precisa ser low carb, qualquer uma. Em geral, os artigos que tratam de dieta vai estudar do efeito bioquímico da dieta, né? Se muda o seu peso, a estrutura, os macronutrientes. Das 4 causas, isso é causa material. Né? Então, você faz uma dieta que reduz sua insulina. Né? É causa material, estou estudando seu corpo, ou causa formal. Né? Então, por exemplo, você tem uma variação genética. Isso predispõe você a reagir pior com certos tipos de comida. Isso é causa material. Então, por exemplo, imagina que você tem doença celíaca. Você não consegue comer coisas com glúten. Você tem uma causa material, que é a genética, enfim. Você tem uma causa material. Isso regula a sua predisposição a comer, porque você sabe que se você comer você vai passar mal, vai ficar estufado. Então, uma causa material controla a sua causa eficiente, que é o comportamento. Logo, isso não é uma dieta. Isso não é uma dieta, isso é um controle comportamental. O seu corpo está escolhendo evitar aquela comida antes de você perceber que você está escolhendo. Porque você pode, por exemplo, para quem tem doença celíaca e gosta de pão, vai chegar uma hora que o pão, a doença vai te vencer. Então você pode decidir, não, eu vou vencer essa doença, eu vou comer pão todo dia. Você vai passar mal. Vai chegar uma hora que seu corpo a escolha já foi feita. A escolha foi feita nas causas materiais. Então, a boa parte dos artigos que estuda dieta e exercício avalia a fisiologia. Fisiologia é causa material, causa formal. Tudo bem, eles são muito importantes, tem que continuar. Só que o que gera, de fato, aderência às pessoas à dieta e exercício? É a causa eficiente. É o comportamento. Então, se eu descobrir, e que não existe, se eu descobrir um tipo de dieta que funciona, todo mundo que usar vai perder peso, fato, assim mesmo, eu fiz todos os estudos que fato, ela pode não funcionar se as pessoas não fizerem. Eu tenho um problema próprio na minha área de pesquisa de sono, que é o seguinte, na área de sono, a gente tem centenas de artigos que mostram, para quem tem apneia do sono, o aparelho mais eficiente para a apneia do sono é aquele CPAP. Sim. CPAP é um aparelhinho, né? Uma máscara que você tem um que joga ar e joga ar. Joga ar, sua garganta abre, você tem menos episódios de apneia. A gente já viu por centenas de artigos que ele é eficiente, eficaz, efetivo, melhora a qualidade de vida, melhora toda a sua qualidade de sono, tudo. A gente já sabe isso. Não precisa nem quase mais estudar isso. Só que os índices de apneia só têm aumentado. Que as pessoas não usam. Exato, o desgraçado não adere com aquilo. Sabe? O cara até sabe, você fala, você sabe que isso é importante pra você? Você mostra o artigo pro cara, você sabe que isso vai te ajudar? Vai, eu não consigo usar, fico sufocado. Né? Ou seja, nesse ponto a ciência falhou. Por quê? A ciência mostrou o que é de mais importante, isso aqui é o que tem mais eficiência para a apneia. Mas ela falhou no sentido de que a pessoa não incorpora isso como uma prática dela. Atualmente, você vai no Congresso Mundial, Congresso Americano de Sono, tem centenas de trabalhos tentando melhorar a aderência da pessoa ao CPAP. Aí, quem eles chamam? Eles vão chamar o médico para avaliar isso? Não, porque o médico já fez os trabalhos. Eles vão chamar psicólogo e antropólogo. Certo. Tem antropólogo fazendo estudo etnográfico na casa da pessoa para ver como ela dorme. Para ajudar o cara a fazer a máscara. Ou seja, você ajudar na causa eficiente. Exato, porque o que importa para a aderência, a melhoria, é a causa eficiente. Isso vale para dieta e exercício. Para cada pessoa que você encontrar por aí, que fez a dieta do que for, e disser, eu perdi 30 quilos, eu acho uma pessoa que não perdeu. A gente tem um viés cognitivo, chama viés do otimismo. Quem se beneficia com uma coisa vai se lembrar muito mais dela do que quem não se beneficia. Claro. Quem fez, por exemplo, dieta low carb e não perdeu peso, nem vai lembrar. Vai ter vergonha de falar. Vai ter vergonha. Logo, você só vai ficar sabendo pelo viés de otimismo daquelas que funcionaram. E o tanto de pessoas que tentaram fazer, se sentiram mal e se acharam incapazes, logo não vou conseguir perder peso mesmo, sendo que, na verdade, podia ter uma outra estratégia comportamental que aderisse melhor às necessidades dela, só que a pessoa abre mão, faz uma bariátrica, ou começa a tomar um remédio, começa a tomar anfetamina, que é muito pior, começa a fazer mal, fica viciado, entendeu? Então, o ponto que eu quero trazer aqui é que o que faz as pessoas perderem peso ou se adequarem a um programa de exercício é o comportamento. É a mudança comportamental, não é a dieta. Você falar que você perdeu 30 quilos porque você fez a dieta X, isso é uma explicação do comportamento. Para você perder peso ou ficar forte, enfim,
você tem que ter um compromisso comportamental com o tempo que você despende fazendo aquilo. Então, por exemplo, imagina que eu comprei um halteres, tá? E eu trouxe o halteres para casa. Aí eu coloco o halteres no meio da minha sala. Só o fato de eu ter comprado o halteres e ter deixado em casa, eu vou ficar mais forte? Claro que não. E por que as pessoas acreditam nisso? Que se... não, essa dieta é a melhor, eu vou fazer ela. Não, o que vai mudar é o seu compromisso. Todo dia você tem que ir lá durante meia hora pegar o halteres, mexer. Ou seja, você tem que dedicar tempo. Você tem que dedicar uma porcentagem do seu tempo a uma tradição comportamental de fazer exercício. Se isso acontecer, você vai ficar forte e perder peso independente da dieta e do protocolo de exercício. O que os pesquisadores na área de nutrição e educação física têm que fazer? Aí tem 2 tipos, né? Quem trabalha com performance, com esporte mesmo, porque esporte não é saúde, né? Esporte é resultado. Quem trabalha com esporte, o nadador tem que ganhar 1 segundo a mais. Aí ele tem que fazer dieta. Aí ele tem que fazer o exercício certo, concêntrico, excêntrico. Aí tem toda essa discussão do esporte. Ou ele precisa, sei lá, se manter na categoria do boxe. Exato, do judô. Eu fazia dieta no judô. Quando eu competia mesmo no judô, eu fazia dieta. Mas eu não fazia dieta porque me fazia bem. Eu fazia pelo resultado. Tanto que quando eu parei de competir esportivamente, né, eu parei com a dieta, porque não faz mais sentido. A minha relação da dieta era com o resultado e não com a perda de peso ou a força. Né? Para o indivíduo comum, o que ele tem que conseguir é descobrir uma estratégia comportamental que, para ele, faça sentido, independente do que seja. Então, por exemplo, tem uma área que ainda não existe direito na nutrição e na educação física, que seria a nutrição comportamental e a educação física comportamental, que é perceber, por exemplo, na população, como são os perfis comportamentais das pessoas e que tipo de estratégia comportamental de exercício funciona mais para cada tipo de pessoa. Então, eu consigo descobrir, por exemplo, uma porcentagem da população de pessoas que gosta de andar. Então você faz recomendações para ela. Vai andar até o trabalho. Anda de bicicleta. Ela perde peso passivamente, porque ela consegue mudar facilmente o comportamento. Tem pessoas que são competitivas. Então faz crossfit. Faz um tipo com outras pessoas. Faz em grupo. Quem faz mais? E aí você tá fazendo exercício não pelo resultado, mas você está fazendo exercício pela competição, pelo grupo. Eu mesmo escrevi um artigo sobre isso. Né? Sobre o que mais aumenta a aderência das pessoas a um protocolo de exercício físico não é o fato da pessoa querer ter saúde, nem ficar bonito. É o fato de terem outras pessoas com ela. Né? É o coletivo e tal. Tem até uma discussão de causa final, né? De evolução por trás disso. Então, a mensagem final desse episódio, né? Que, na verdade, circunda a ideia da ciência, é fazer você perceber que para você estudar um fenômeno, usando o método científico, que é essa descrição estatística que eu fiz, mais a descrição metodológica, você consegue avaliar qualquer tipo de problema. Qualquer um. Sabendo uma análise adequada, um método de coletar os dados ou de fazer entrevista, isso vale para pesquisa qualitativa. Tá? Vou deixar como referência um livro que chama Oxford Handbook of Qualitative Research, que tem a mesma ideia. E o método científico consegue explicar qualquer coisa. Só que o método científico é muito maior do que o cientista. Porque o cientista é muito mal formado. E esse é o propósito. A ideia é que, por exemplo, só para fechar, para te dar um exemplo, Kim. Você conhece de cabeça o nome atual de algum presidente de banco? Vem na sua cabeça assim rápido? Rápido não. Não vem, né? Então. Você tem que pensar. Então, se você pensar e procurar, claro que você acha. Se pensar, eu me lembro. Mas rápido não vem, né? Só que os bancos são as instituições que dão mais lucro. Sim. Você não precisa saber quem é o presidente, né? E o presidente é bem pago, faz as coisas dele. A ciência tem que ser assim. Quem é o cientista-chefe, né? Quem é o cientista que produz, você não precisa saber quem é, necessariamente. Você só tem que dar condições para que ele seja bem formado. Eles trabalham em grupos, né? Então você tem que montar grupos de pesquisa que tem um antropólogo, um psicólogo, um economista, um sociólogo, um biólogo, sei lá, todo mundo junto, resolvendo grandes problemas. E todos sabendo utilizar todos a mesma metodologia. Aí você consegue resolver as grandes questões presentes na humanidade hoje, né? A questão é se vai ter interesse político e econômico por trás. Aí é uma outra questão que remete ao primeiro episódio, né? Sim. Que todas as relações são baseadas em pressupostos que refletem em relações de poder. Claro. Tá? Mas a ciência, respondendo finalmente, a ciência enquanto método consegue explicar tudo. A ciência enquanto pensamento não necessariamente. Tá aí. Talvez a resposta mais longa para uma pergunta aqui do Naruhodô, Giovanni Monteiro, que fez a pergunta de Paris. Super importante. Espero que tenha satisfeito você e todos os ouvintes do Naruhodô. É isso aí. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. Naruhodô. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir,
Você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.